Muito boa noite a todos vocês, uma boa noite pessoal, ter vindo ao canal, Os Mistérios de Deus. Quem é novo no canal, meu nome é João, seja bem-vindo ao canal, o canal do nosso Senhor Jesus Cristo. Tudo aqui é feito para a glória e a glória dele somente. Aqui passamos as mensagens que o Senhor nos dá ao redor do mundo. Mas aqui, estamos aqui, sim, eu gostaria de falar rapidamente, por favor, que o Nildo tem entrado em contato comigo, tá? Se vocês quiserem manuais da noiva, vocês vão ter que vir aqui e imprimir aqui, tá, gente? Que nem é o que eu fiz, né? Você viu na passada? Então você vem aqui, o manual tá aqui, você vai imprimir, são 696 páginas. É um trabalho bem feito, viu? Vai aí pega aí 10, 15 reais, eu não sei quanto vai ser esse café aí, né? Imprime o tanto que você pode, cada vez você pode imprimir um pouco, aí você vai chegar uma época que vai chegar uma hora que você vai ter essas páginas, tá? Sobre o manual da Erin, o pessoal está pedindo agora, os irmãos estão pedindo agora o volume 3. O Nildo falou para mim se tiver 10 pessoas interessadas e cada um pagar 50 reais, aí a gráfica vai poder imprimir para ele, tá? A gráfica não faz menos do que isso, tá? Então o volume 3 aqui, se quiser seja imprimido bonitinho pela gráfica, então dá para o Nildo 50 reais, e aí ele vai juntar, e depois que eu tiver 10 pessoas, aí ele pode ir na gráfica e imprimir o material. Ou então você pode vir aqui mesmo e você imprimir tudo isso aqui, como eu te falei. Então aqui está, isso está disponível para vocês. Tá tudo aqui, tá, gente? Tá tudo aqui. Está disponível para vocês, está muito bem organizado e também está em dia, tá? Aqui está o material que é dado para a noiva em português, da língua portuguesa. Aqui está, aqui foi o último, Milagres, tá? Tá tudo aqui. E para os americanos, Jeff, Elizabeth, tudo tal, e a Jack, tá tudo aqui do lado de cá, tá? E, não obstante, o material do Dumitru está aqui também, e o material da Erin está aqui também, tá? Eu altamente recomendaria vocês guardar um dinheirinho aí, 10, 5, 10 reais, seja o que for, e começar a imprimir isso e começar a ter isso, tá? Vai chegar uma época que a internet vai ser desligada e esse material vai estar perdido, tá? É assim, é a verdade mesmo, é o jeito que tem que falar, vai estar perdido. E muitos de vocês, é que nem a gente, né? Na hora que você estiver por aí, os bichos estão voando por aí, etc, etc, você está em casa. Então seria tão bom você pegar o manual e ler as palavras do seu Deus, ou ler palavras como você é meu filho, eu te protegerei, etc, etc. Dá um encorajamento fora de série, né? Além da qual você ter o material para estudar com a sua família, tá? Para aqueles que não têm um dom para ensinar, igual eu, você só pega o material e lê, né? Foi assim que começou o canal com a Erin. O canal já está aqui há muito tempo, né? Mas foi com a Erin que... como é que eu faço isso? Mas eu só lendo os sonhos, você vai ver que as pessoas vão ficando interessadas, as pessoas que Deus trazer, que o nosso Pai trazer para a sua casa. Muito bem, então, eu vou começar a ler rapidamente muita coisa para falar, mas eu queria realmente passar isso aqui, porque esse material da Jack, aqui está, tá vendo? O rei está chegando, urgente, dou um clique aqui, vai abrir, como eu te falei, está tudo na internet, tá? E o rei está chegando, urgente. Ele deu isso aqui já em dezembro, dia 16, falando que vai acontecer, etc. E eu queria começar isso aqui logo, são 6 páginas. Eu queria realmente passar isso. A segunda mensagem que o senhor falou para o Jeff segurar, ele já liberou. E eu ouvi hoje, inacreditáveis as coisas que o senhor está revelando. Coisa, por exemplo, você não tem jeito de amar o seu próximo se não tiver... Você não tem jeito de preencher ou de completar o mandamento de amar o próximo como a si mesmo, se você não tem o Espírito Santo. Inacreditável as coisas que o Senhor tem falado. Lembra que eu falei para vocês que o amor tem que fluir dele e ir para baixo? É claro, o amor dele é o Espírito dele, né? Mas ele colocou de um jeito assim, tão rico, tão bonito, tão... Então, depois disso aqui, eu vou começar a fazer dele também. Muito material para ser falado. E a gente está aqui correndo, passando aí para vocês, tá? Então, a mensagem de hoje eu vou começar. E eu não vou parar não, tá, gente? Vai passar mais de meia hora.
Mas eu não quero ficar parte 1, parte 2, parte 3, essas coisas não, tá? E para os que estiverem interessados, pega aí um café, senta aí e ouve. Você não é igual eu, né, que dirige 2 horas para o trabalho, e eu ponho num carro e escuto até chegar lá. Muito bem, então, aqui começa a Jack, começa aqui. Palavra urgente, grave do Senhor Jesus Cristo através da visão e dos sonhos em 16 de dezembro de 2019. A escritura que o Senhor deu foi Zacarias 2, eu vou ler. Zacarias 2 fala, tornei a levantar os meus olhos e vi, eis que um homem que tinha na mão um cordel de medir. E eu disse, para onde vais tu? E ele me disse, vou medir Jerusalém para ver qual é a sua largura e qual é o seu comprimento. E eis que saiu o anjo que falava comigo, e o outro anjo lhe saiu ao encontro, e disse-lhe, corre, fala a este jovem, dizendo, Jerusalém será habitada como as aldeias sem muros, por causa da multidão dos homens e dos animais que haverá nela. Pois eu, diz o Senhor, serei para ela um muro de fogo em redor, e para a glória estarei no meio dela. Foge agora da terra do norte, diz o Senhor, porque vos espalhei pelos 4 ventos do céu, diz o Senhor. Sião, escapa tu, que habitas com uma filha de Babilônia. Versículo 8. Porque assim diz o Senhor dos Exércitos, depois da glória ele me enviou às nações que vos despojam, porque aquele que tocar em vós toca na menina do seu olho, ou seja, na pupila do seu olho. Então, as traduções que é incrível, né? Porque eis aí levantarei a minha mão sobre eles, e eles virão a ser a presa daqueles que os serviram. Assim saberei vós que o Senhor dos Exércitos me enviou. Exalta e alegra-te, ó filha de Sião, porque eis que venho e habitarei no meio de ti, diz o Senhor. E naquele dia muitas nações se juntarão ao Senhor, e serão o meu povo, e habitarei no meio de ti, e saberás que o Senhor dos Exércitos me enviou a ti. Então o Senhor herdará Judá com a sua porção na terra santa, e ainda escolherá a Jerusalém. E versículo 13, cala-te toda a carne diante do Senhor, porque ele se levantou da sua santa morada. Teve um irmão que falou isso aqui mesmo, que toda vez que o Senhor levanta do trono, o céu para. Acho que eu ouvi ele falando isso mesmo. Muito bem, então, vamos conversar aqui. O rei está chegando, urgente. Deixa eu ver se eu aumento isso aqui para aqueles que acompanham. O Senhor me disse para compartilhar com você. Então, a Jack está falando. Tudo bem, foi o que vi no sonho. Isso aí é muito material dela, tá, gente? Eu queria falar para vocês. Muito material de muitas páginas. Eu fui cortando algumas coisas assim, que ela entrava na história dela, coisa dela, entendeu? Pessoal dela, entendeu? E eu, baseado na história, eu fui cortando para deixar somente a história mesmo do que o Senhor tem falado para ela, tá? E mesmo assim, deve ser 8 páginas, tá? Mas muito importante isso aqui. E ela entra em detalhes, né? Ela entra em detalhes como eu faço aqui com vocês, né? Eu entro em história, aquele cara falou isso, aquele cara falou, então acrescenta demais na história. Eu tentei cortar o máximo possível, mantendo o conteúdo do que o Senhor está falando. Muito bem, continuando então. Vi um globo de vidro, você conhece aqueles globos que tem mapas neles, foi o que eu vi, mas era de vidro, era um vidro muito bonito. Não sei para onde estava indo, eu estava carregando 2 coisas, uma delas eu não podia ver, mas a outra era esse globo, sabe aquele globo que gira, que tem os mapas do mundo? O globo de vidro estava debaixo do meu braço, vi todas as linhas de países e continentes, mas era uma linha muito fraca. Então pergunto ao Senhor, Senhor, o que você está me mostrando? Comecei a escrever em palavras o que vi. Vi a terra como frágil, eu vi isso como um troféu, quer dizer, segurando o globo, né? Eu vi, como a terra se tornou um ídolo, ele segurando.
Eu também escrevi, não sei se isso significa alguma coisa, eu escrevi, a terra tornou-se como nada, como a terra era como se levantar. Escrevi a terra. Essa aqui não fez muito sentido, não. Eu devo ter. O que ela está dizendo é que a terra se tornou bem, bem frágil, tá? Ela vai falar isso aqui. Como aqueles globos que você pode realizar, como em nossos braços. Ele era frágil, definitivamente feito de vidro, vidro forte, mas vidro. O globo de vidro era transparente. Essas são as coisas que eu escrevi. Então o Senhor deu para ela um globo da terra, bem frágil e de vidro, tá? Você não sabe por que mais tarde. Então, depois de escrever isso, o Senhor me mostrou aquelas coisas. Agora compartilhei minha visão a seguir. Então, primeiro vem a visão, depois as escrituras vieram depois. Primeiro ela teve a visão e depois ela teve as escrituras. Nessa visão, o Senhor me disse para colocar o título O Rei está chegando. Então, o título é esse, e eu vou manter esse título. O Rei está chegando. Eu vejo um anjo e ele está segurando uma fita de medida feita de ouro, de acordo com as escrituras, né? Vejo que ele mede um caixão de ouro e o rosto do seu anjo é muito intenso e ele se concentra em tirar medidas exatas por dentro e por fora. Este caixão de ouro é, porém, banhado a ouro, banhado somente de ouro do lado de fora, mas de dentro não tinha nada de valor, quer dizer, só era banhado de ouro. Talvez uma coisa não tinha valor, né? Na parte de dentro, madeira, seja o que for. Próximo a este anjo estava Jesus, como um bom pastor, e ele está carregando um cetro de ouro puro na mão. E é realmente longo e estava coberto de joias, com pedras preciosas e semi-preciosas nele todo. Então eu vejo Jesus nessa grande sala. É uma sala real, onde a coroação acontece nos reis e rainhas. E na cabeça de Jesus havia uma enorme coroa. E nessa coroa havia uma variedade de grandes pedras preciosas e semi-preciosas. A maior pedra que posso ver é de uma enorme esmeralda e há um brilho real em torno dessa esmeralda. Então ela está vendo aqui o nosso Senhor Jesus com uma coroa enorme na cabeça dele, e ele tinha um cetro, né? Você sabe, todos os reis tinham aquele cetro de ouro. Lembra da Esther? Se o rei vai falar aqui, se o rei não levantar, a pessoa é mandada à morte. Ele vai falar aqui. Ela transmite raios de luz verdes que refletia toda a sala do trono. Havia uma grande peça na sala, enorme, e não há mais ninguém nessa sala, mas Jesus. E ele está de pé, muito, muito alto. Ele está vestindo um manto branco brilhante, com um cinto de ouro. Então ela está aqui, Deus está dando uma visão para ela, que ela está aqui numa sala de coroação, onde está o Senhor em sua glória, não em toda a sua glória, em sua glória, com coroa e um cetro que pertence aos reis. E ele está olhando para mim, mas ele não está dizendo nada no momento. O Senhor está olhando para ela. E eu não ouço mais nada por perto. Eu estava somente vendo e escrevendo, não sabia o que fazer. Então Jesus vem para o meu lado com um passo e dá um passo para o lado e vejo o trono enorme e um assento enorme no trono. Quer dizer, agora ela conseguiu ver o trono. Eu nunca vi nada parecido antes. E esses raios de esmeralda, eu vejo que estão indo por todas as direções da coroa de Jesus, indo ao redor do próprio trono, o assento do trono. Então, a coroa de esmeralda jogava raios para todos os lados, né, da sala. E senti alguém sentado neste assento do trono, na sala do trono. Então ouvi em voz baixa meu nome, Jackie. Ainda estou no mesmo lugar e literalmente me sinto paralisada. Não sei o que fazer.
apenas estava olhando tudo rapidamente para poder descrever. Há um longo tapete vermelho com bordas douradas ou de ouro, e nele havia degraus realmente amplos subindo os degraus. E o tapete se estende sobre os degraus, mas em cada lado do degrau há uma parte onde não há carpete, quer dizer, o carpete é só na parte do degrau. Aí vi o chão que parecia mármore. Eu estava prestes a escrever mármore quando o Senhor disse alabaster. Então eu escrevi alabaster. E então, não sei como aconteceu, mas posso apenas supor que o Espírito Santo me comoveu, porque agora me vejo subindo todas essas escadas largas. E Jesus agora está segurando minha mão com segurança. Eu sei que vou ver o Pai. Sinto-me muito nervosa e me sinto uma criança tão pequena. Me vejo olhando para essa visão e me olhando no espírito, e tenho 10 anos de idade, né? Essa é a hora em que sei que o Senhor tocou na minha vida. Eu me sinto sozinha, mas Jesus está segurando minha mão. Ele ainda está usando sua coroa de joias e carregando esse cetro de ouro muito longo, coberto de joias. Quer dizer, igual um rei, né? O rei tem a coroa e tem o cetro dele, sabe, né? Aquele que segura. Então, no meio da escada, porque parece durar para sempre, há uma cortina de veludo azul e é amarrada com um belo molde de ouro ornamentado. Eu sei que estes são ouro puro. Jesus me guia para esta pequena sala, mas ainda é uma sala do trono. E então vejo à minha direita que há a arca da aliança e os enormes querubins, os 2 querubins e as asas se tocando. Eu vi tudo. Sinto que entrei no tabernáculo que foi feito por Moisés. E isso foi feito pelos filhos de Israel quando Moisés estava no deserto. Sinto como se tivesse retrocedido no tempo em que todos estavam reunidos. É o tabernáculo e Deus estava com eles. E então, nesse ponto, notei que Jesus não estava ao meu lado. Tudo aconteceu em uma fração de segundo. Então, ouço a voz do Todo-Poderoso. E é isso que ele diz. Eu sou o ancião dos dias. Eu sou que eu sou. Foi o eu sou que te enviou, Jackie. Não tenha medo. Hoje o Senhor me levou a fazer esse vídeo e as músicas das Escrituras e as palavras as que ele me deu foram El Shaddai, é o Todo-Poderoso. O Abraão, por exemplo, chamava ele de El Shaddai, né? Antes dele aparecer, falar o nome dele. Ele me deu El Shaddai esta manhã. Ó Deus Todo-Poderoso, guiou tudo. El Shaddai é Deus Todo-Poderoso, era como Abraão chamava ele, antes dele se apresentar para Moisés com o nome dele, né? É incrível o que está acontecendo, então deixe-me dizer novamente. Então eu ouço a voz do Senhor, ouço a voz do Todo-Poderoso. Então ela repetiu dizendo o que o Senhor falou para ela. Eu sou o ancião dos dias, eu sou que eu sou. Foi eu sou quem te enviou, Jackie. Não tenha medo. Então, no momento seguinte, Jesus está parado na minha frente, frente a frente, e fala essas palavras para mim. Se você me viu, viu meu Pai. Então Jesus falou para ela, se você me viu, viu meu Pai. Eu e o Pai somos um. E essas palavras compartilhei com você. Se você me viu, viu meu Pai. Foi a própria Escritura que me foi confirmada no ano depois, em 2006, quando eu vi Jesus em 2005. O Senhor vem confirmando ao longo dos anos, dizendo que eu e o Pai somos um. Ele sempre fala isso para Jack e fala para a gente também, né? Ele e o Pai são um. Jesus fala sobre isso o tempo todo e é isso que Jesus me disse nessa visão.
E assim que disse na visão, eu caí de cara no chão e não pude ver o rosto dele e fiquei com medo. O medo do Senhor, eu estava com tanto medo do Senhor. Mas Jesus estendeu o cetro de ouro, colocando bem na minha frente, diante de mim. Né? O cetro que te dá a liberdade, né? E ainda estou no chão, de bruços, sem ousar, literalmente, sem mexer. O Senhor falou tão suavemente comigo, mas com autoridade. Ele disse, Jack, segura o meu cetro, segura-o e levanta-se. Então, escrevo, porque não sei como acabei de pé tão rapidamente. Mas, assim que toquei no cetro de ouro, que Jesus colocou diante de mim, levantei-me abruptamente. E agora eu estava cara a cara com Jesus. O mesmo Jesus que conheci em 2005, conheci o Jesus Cristo ressuscitado. Então o Senhor apareceu para ela da mesma maneira que ele era, né, quando ele foi morto e ressuscitado, né? Ele veio até mim e sabia coisas sobre mim que ninguém nunca poderia saber. Ele veio e quando sorriu para mim, nunca me senti tão leve. Eu nunca senti tanta alegria e eu literalmente não consegui falar por 7 dias. E demorou muito tempo até que eu compartilhasse esse testemunho com alguém. Mas nessa visão ele veio a mim como do mesmo jeito que ele veio a mim em 2005, o ressuscitado Senhor Jesus Cristo. E ele estava sorrindo. Então isso aqui é a aparência dele de quando ele foi ressuscitado, né? Lembro-me bem de que ele estava sorrindo. Tem muita gente que tem problema com isso aqui, né? Jesus não ri, não. Já fizeram comentário comigo isso. Esse Jesus seu não é verdadeiro, não, ele não ri. Tá certo. E ele disse, você consegue se lembrar de mim, Jack? E Jesus ainda estava sorrindo, dizendo isso, e eu sussurrei, sim, balançando a cabeça em afirmação. Mas eu vi desta vez o rosto dele com muito mais clareza. Os olhos de Jesus eram tão brilhantes, vermelho ardente, como incomuns, muito incomuns, ela falou. Claro, claro, mas era quase como se chamas dançassem atrás de seus olhos e seus olhos estivessem sorrindo. Não era nada como que eu já vi antes. E escrevi, a sua glória estava diante de mim. Todo o seu jeito com uma pureza impecável. Claro, como cristal. Mas ele ainda estava sorrindo para mim, e então me disse, você sabia que me perguntou que queria me ver minha glória? E a Jack falou, sim, é verdade, eu pedi muitas vezes, para ver a glória dele. E lembro-me de orar também pedindo para o rei da glória entrar, aparecer para mim. E Jesus confirmou dizendo que eu tinha orado, fiquei maravilhada, e ele estava sorrindo, e eu escrevi que estava pasmo e percebi que era exatamente por isso que orava hoje de manhã. Então a Jack orou pedindo para ele aparecer para ela em sua glória. E aqui está, ele apareceu realmente. Então Jesus me apresentou uma chave de ouro, uma chave muito pequena e em uma agulha de ouro. E isso foi um lembrete de um sonho que tive em 2018, um sonho muito, muito vívido. E as palavras que eu vi no sonho foi apostasia estão aqui. Por meio dessa visão, o Senhor me lembrou esse sonho, mas a parte em que ele me deu a chave de ouro e a agulha de ouro estava no final, quando ele estava reunindo os seus remanescentes. A gente vai começar a chegar na mensagem agora, gente.
Então aqui ela recebeu a chave de ouro e a agulha de ouro no tempo que ele estava reunindo seu remanescente. Havia poucas pessoas, Jesus estava lá e algumas pessoas reunidas. Havia óleo sagrado lá também. E havia algumas mesas, Jesus estava orando com 2 ou 3 pessoas em uma mesa e eu estava em outra mesa. Eu estava bem ao lado dele com uma menina nova. Novas roupas estavam sendo feitas, daí a razão da agulha de ouro. E o Senhor diz nessa visão para mim: você consegue se lembrar do sonho que eu lhe dei, Jack? Então a Jack falou: sim, eu lembrei de tudo. E eu me lembro dessas palavras porque era perseguição. Vi essa enorme catedral da cidade de Coventry e as palavras estavam sendo enviadas para lá. A catedral era enorme. As palavras no sonho eram bem claras. A apostasia está aqui. E é isso que o Senhor está me lembrando nessa visão. E o Senhor disse: você consegue se lembrar do sonho que eu lhe dei, Jack? Que foi a apostasia está aqui. E foi isso que Jesus falou comigo. E isso é realmente importante. Isto é o que Jesus disse agora. Esta é a apostasia final. Novamente, Jesus falou para ela, esta é a apostasia final, Jack, antes de eu voltar. Tá? Ele começa a dar a mensagem agora. Então ele está dizendo, essa apostasia final, Jack, antes de eu voltar. É aqui agora, 2020 será o ano. Então perceba muito bem que ele está dizendo aqui, é agora 2020 será o ano. Eu olho para Jesus e disse, porque estava no meio em pânico, e disse a Jesus, sem datas, Senhor, sem datas. Jesus respondeu, não, sem datas ou hora, mas 2020 é o ano de todas as coisas. Incrível, né? Então aqui você está vendo o próprio Jesus falando que 2020 vai ser, as coisas vão acontecer, todas as coisas. E eu literalmente estava em choque enquanto ele falava essas coisas. Não ousadia falar, eu não podia falar. É como se minha língua estivesse congelada na visão e eu não conseguia falar. Eu queria perguntar outras coisas, mas não havia mais nada para perguntar, nada vinha na cabeça. Então Jesus respondeu, fé, Jack, fé. Ande pela fé todos os dias como se fosse o último. O tempo é tão curto, o tempo é tão curto, Jack, tão curto. Diga ao meu povo para estar pronto, diga ao meu povo que é o meu retorno. Volto muito em breve, diga a eles que minha graça está quase terminada, não haverá mais. Isto é o que ele disse. Então eu escrevi a realização do que Jesus estava dizendo, era grande demais para compreender. Então escrevi, tudo é vidro, tudo como quebrar vidro, tudo é revelado. Este é o Senhor ainda falando, quer dizer, ele está falando com ela. Tudo é como vidro, tudo é como quebrar vidro, tudo é revelado. Então o Senhor continua falando, diga ao meu povo para se preparar, o tempo acabou. A porta da graça está fechando eminentemente. E então ele diz para continuar escrevendo, Jack. Continue falando até o fim no YouTube. Foi interessante eu falar isso aqui para ela. Continue falando até o fim no YouTube. Como eu lhe disse, ele me disse para continuar escrevendo, Jack, continue falando até o fim no YouTube, como eu disse. Não importa quem escuta ou quem não escuta. Então o Senhor está falando aqui, continua falando. Não interessa quem está ouvindo, quem não está ouvindo, quem está e quem não está ouvindo. A casa de Deus terá todo o meu julgamento em 2020. Então aqui está o Senhor falando que tudo vai acontecer em 2020, os julgamentos, muitas coisas, tá? Vai acontecer em 2020. O Senhor continua dizendo
o fim está próximo. Diga ao meu povo, estou chegando muito em breve. Então, este não é um ensaio geral, nem um jogo. Incrível, né, gente? Então, aqui o Senhor está falando, o 2020 é o ano, de forma alguma, tá? De forma alguma, o 2020, esse ano aí, vai passar tranquilo, de forma alguma. O Senhor continua dizendo, somente aqueles que ficarem alertas, observando com toda sobriedade, entenderão meus caminhos, meus tempos. Eles ouvirão o Rei, eles ouvirão o bom pastor, pois eu sou ambos. Eu sou o Pai, eu sou o Filho, e eu estou em meu Pai está em mim. Exatamente o que o Senhor disse, ele continua. Diga ao meu povo que não há mais tempo, chegou a hora. 2020 é o ano, mas você não saberá o dia e nem a hora. Quero que leve isso a sério, o que o Senhor está dizendo. Você deve levar todos nós ao Senhor. Ele está nos dando um ano. Então a Jack está falando, ele está nos dando. Às vezes é difícil, quando ela conta uma história que, igual algumas pessoas, o Senhor falando, ela fala, o Senhor fala, ela fala, né? Mas vocês vão entender, principalmente se você ouvir o vídeo novamente. Chegou a hora, 2020 é o ano, mas você não saberá o dia e a hora, o Senhor ainda está falando. Quero que leve isso a sério, o que o Senhor está dizendo. Aqui quem falou foi a Jack. Você deve levar todos nós ao Senhor. Ele está nos dando o ano, mas Ele não está nos dando o dia nem a hora, porque devemos andar pela fé. Nós devemos andar pela fé nos caminhos de Deus. Então, a Jack está falando aqui, deixe-me repetir o que ele disse. Então, ela repetiu o que ele falou. Diga ao meu povo que não há mais tempo. Ela está repetindo o que o Senhor falou. Diga ao meu povo que não há mais tempo. Chegou a hora, 2020 é o ano, mas você não saberá nem o dia e nem a hora. E enquanto o Senhor falava isso, imediatamente em meu espírito eu estava perguntando ao Senhor sobre minha filha e a salvação dela. O Senhor me disse que deixa ela com ele e apenas continue escrevendo e falando até o fim, como eu disse. Então, o Senhor continua dizendo, então ele continua falando. 2020 é o Senhor falando, 2020 passará em velocidade recorde, pois eu acelerei o tempo. Então, é a segunda vez que eu vejo isso aqui, que o Senhor tem acelerado o tempo. Tão incrível, Senhor. Então, nessa visão, estou olhando para baixo na escada e vejo tão claramente esses anjos, muito mais anjos fazendo caixões folheados a ouro e fazendo medidas. Eu olho para Jesus perplexo, tão perplexo, e perguntei por que, Senhor, eles estão banhados a ouro? E ele me disse, e ele me deu Mateus 24, que ninguém te engane, banhado a ouro não é ouro. Então, a terrível enganação que está vindo por aí, né, gente? Que vai pegar muitos irmãos, daí o caixão, né? O que é banhado a ouro, o Senhor falou, não é ouro. Tem uma cobertura muito fina de ouro, parece ouro, mas é um ouro falso. Espero que você entenda o que estou dizendo. Um engano está aqui, né? Um engano está aqui. E vai pegar muita gente. Então o Senhor fala novamente, finalmente. Diga ao meu povo, Jack, para se preparar, pois eu voltarei muito em breve. No outro sonho de arrebatamento que eu tive, a Jack está falando, e é o único que ela já teve sobre o arrebatamento. Eu nunca compartilhei isso, nunca. Mas o Senhor disse, eu gostaria que você compartilhasse ele. Então o Senhor está pedindo a Jack para compartilhar o sonho que ela teve de arrebatamento. E aqui ela vai falar sobre esse sonho. Então, deixe-me compartilhar com você. Foi em 2001, foi no mesmo ano que o Senhor me chamou de profeta, e me chamou de profeta através de um sonho em que um anjo tocou meus lábios com um carvão vivo. Então, foi aqui quando o Senhor chamou ela para ser profeta, o anjo tocou nos lábios dela com um carvão vivo. Eu realmente não conhecia a Bíblia, nem tão bem
para ser sincera, eu acordei e abri literalmente Isaías 6. E o Senhor diz, quem irá por mim? E eu disse, eu irei. E esse foi o meu chamado. O começo do meu chamado. E eu vi todas as igrejas diferentes na minha cidade. Esse foi o começo. Ela começou a ir de igreja em igreja, pregando, né? E foi durante esse tempo, houve uma noite, eu tive o sonho do arrebatamento. Eu não sabia o que era. Eu me lembro de como decolar em um avião. Não tinha fuselagem. Não havia nada ao meu redor além do céu. Eu conhecia a sensação de decolar e o Senhor sabe disso. Quer dizer, ela sentia como o avião estava decolando, mas ela estava sozinha assim no ar, assim, não tinha fuselagem nenhuma, né? Eu estava na companhia aérea antes de minha filha nascer. Eu costumava ir a diferentes países da Europa. Então, para sempre, eu estava sempre decolando em um avião. Durante 5 meses, eu fiz esse trabalho. Eu adoro viajar de avião. Adoro a velocidade e a sensação de apenas decolar. E foi exatamente assim que esse sonho do arrebatamento começou. Era como se eu estivesse decolando em um avião, mas não estivesse dentro ou fora de um avião. Não havia nada por perto. Era apenas o céu. Quer dizer, ela estava, aquela pressão do avião decolando, né? Então ela estava subindo com aquela pressão, empurrando ela para cima, mas não tinha nada ao redor dela. Essa foi a sensação dela. Foi maravilhoso porque tinha essa sensação de decolando em um avião. É um sentimento mais fantástico para mim, pessoalmente. Adoro sentir aquela pressão do avião, né? Deus sabia, Deus abriu a porta para eu fazer esse trabalho. Tenho muitas, mas muitas histórias para contar, mas nesse sonho de arrebatamento eu estava subindo. Então, quando você está no avião, chega um ponto em que ele começa a se estabilizar, né? Ele sobe, aí ele vai, estabiliza, né? Mas no sonho, que agora eu sei que é um sonho de arrebatamento, continuei subindo. Eu pensei, oh meu Deus, para onde vou? Mas foi fantástico. Me lembro que de cada lado de mim havia a mais gloriosa variedade de flores coloridas. Que lindo, né? Ela olhou para os dois lados e viu flores coloridas. Foi espetacular. Oh meu Deus, isto é tão incrível. Então eu acordei. Mas não parou por aqui, porque enquanto eu estava indo às igrejas diferentes, enquanto eu caminhava pela cidade, eu estava orando e em línguas. Eu estava orando, andando pelas ruas, orando e deixando Deus me guiar para onde Ele queria me levar, me enviar a cada pastor, a cada igreja naquela cidade específica. Deus me deu uma parceria de oração, Linda era o nome dela. Eu fui visitá-la e na casa dela eu vi um cartão na mesa da irmã dela do Canadá. A imagem do cartão era exatamente o que eu tinha visto no arrebatamento. Eu não pude acreditar, mas é engraçado porque eu estava pensando em ir para aquela cidade naquele momento, mas não deu para ir. Mas o Senhor me disse, você irá para aquela cidade, mas não pela razão que você pensa. Quer dizer, o Senhor deu uma profecia da vida dela, né? Que ela vai para aquela cidade no Canadá, mas não é pensando no jeito que ela está achando que é certo, ela vai remanescente, né? O Senhor mandando ela fazer as coisas, né? Então, isso está ainda para acontecer. No livro de Zacarias 2, você vê, por favor, eu não vou ler, mas isso aqui é o livro de Zacarias, tá? Que ele mede tudo. Leia aí, por favor, no seu tempo, já passou um tempo razoável, nós já lemos já Zacarias 2, 1 a 13, então ela leu toda a escritura aqui, e essa era a escritura que o Senhor queria que eu lesse para você no final. Então está aqui, tá? Vamos ler a escritura aí, você pode parar o vídeo e ler Zacarias novamente. Eu apenas oro ao Pai Celestial, esta é realmente uma palavra muito, muito grande. Estamos dizendo que você virá muito, muito em breve. Você deu o ano 2020. Você não declarou nem o dia e nem a hora, porque nós temos que viver em fé. Nós devemos andar pela fé.
Essa é a palavra séria, Senhor, e peço que o Espírito Santo venha com o Espírito da verdade. Então a Jack falando aqui, Deus está em toda a verdade. Abençoe o seu povo hoje, Senhor, como eles recebem essa mensagem. Traga revelação a eles, pois estes são tempos sérios e sombrios. Seus caminhos não são os nossos, nem seus pensamentos são os nossos pensamentos. Seus tempos não são os nossos tempos. Então, apenas colocamos isso diante de você. É tudo o que podemos fazer. Ajude-nos, guia-nos, conduza-nos todos os dias como se fossem o último, enquanto esperamos por você, Senhor. Então, ele está orando aqui. Oro para que muitas pessoas prestem atenção a esta mensagem, mas, como você disse, Senhor, entrega eles querendo ouvir ou não. Obrigado por sua força, Senhor. Obrigado, Senhor. Você é verdadeiramente maravilhoso. Um Deus maravilhoso. Realmente me humilhe esta noite, Senhor. Então, abençoe seu povo. Eu oro, abençoe seu povo. Oro hoje à noite, enquanto eles o procuram, como eles te procuram. Que eles não se sigam um homem, que eles não sigam um homem. Nós te louvamos, Senhor. Agradecemos-lhe, Pai. Nós te agradecemos, Jesus. Agradecemos o Espírito Santo. Que sua vontade seja feita na terra como no céu. Então, quero terminar com a oração do Senhor. Você pode até me acompanhar nisso. Portanto, vós oreis assim. Então, ela termina aqui lendo a oração que Jesus fez. Eu vou terminar lendo também, tá? Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino e seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai celestial vos perdoará a vós. Se, porém, não perdoarem aos homens as suas ofensas, também vosso Pai não vos perdoará as vossas ofensas. Você acha em Mateus 6, 9 a 15. Então tá, gente, 9 páginas, desculpa, eu fui assim um pouco corrido, tá? Eu queria passar essa mensagem para vocês, muito importante do Senhor, do que Ele está falando, que muita coisa vai acontecer no ano 2020. Muita coisa, eu acredito que Ele falou aqui todas as coisas, tá? Então, esse ano não vai passar de forma alguma tranquilo, tá? Eu espero que vocês tenham gostado disso. Ainda tem mais palavras do Senhor para falar, de outras pessoas. O Senhor realmente está fortalecendo, está realmente nutrindo os remanescentes ao redor do mundo. Um forte abraço, que a paz, a glória e o amor do Senhor esteja sobre todos vocês, remanescentes aí ao redor do mundo. Tchau, tchau.